Boa noite para todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para refletir um pouco a respeito da doutrina espírita. E antes de nós começarmos, uma coisa que eu queria comentar um pouco é o motivo até da escolha desse tema. É porque lá em Juiz de Fora tenho trabalhado junto com o pessoal do Caminheiro de Jesus. E uma proposta que eles fizeram, na verdade, no começo do ano passado, foi de fazer, seguindo a pergunta com a menor resposta do Livro dos Espíritos, qual é o modelo que nós devemos seguir para a nossa caminhada na Terra, e os Espíritos respondem: vede Jesus. E diante dessa resposta nós pensamos de fazer, a gente está fazendo no sábado um estudo do Livro dos Espíritos, e nas reuniões públicas, aqueles que fazem estudos frequentemente lá na casa mesmo, vão seguindo o Evangelho e pegando trechos do Evangelho, inclusive como uma forma de nós pegarmos trechos que às vezes, entre aspas, passam batido, e refletir um pouco sobre eles, porque muitas das vezes nós ficamos concentrados ou no trecho mais conhecido do Sermão do Monte, ou vamos para as parábolas e para alguns trechos mais conhecidos, e outros que trazem ensinamentos significativos ficam no segundo plano. Então estuda-se esses trechos mais conhecidos e outros também. Esse trecho mesmo, eu acho que se fosse num outro momento eu dificilmente escolheria ele para fazer um estudo, mas ao mesmo tempo que é um desafio, é um trecho de uma riqueza imensa. E o trecho do fermento dos fariseus e saduceus é um trecho que vem depois da segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus, e vai falar um pouquinho sobre um trecho que a princípio pouco diz de grande significação, mas depois a gente entra numa série de reflexões, até como representação dos dois aspectos que são colocados ali. Eu trouxe essa imagem do lobo na pele de cordeiro, que lembra uma fala de Jesus, os túmulos caiados, que parecem belos por fora, mas por dentro trazem uma série de desafios, e uma representação que aponta para a noção de materialismo. Eu peço desculpas porque vai estar um pouquinho pequeno aí o texto aqui, mas eu leio. Se houver alguma coisa eu retorno, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu fico à disposição, tá, gente? Então, o texto específico que está lá no 16º capítulo de Mateus, do versículo 5 ao 15, ele diz o seguinte. Eu vou ler ele e depois a gente retorna em mais detalhes, foi logo depois da segunda multiplicação dos pães, e Mateus narra, e os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam, conversavam, entre si, dizendo: é porque não pegamos os pães. E Jesus, sabendo disso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos de vime recolhestes? Nem os 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos redondos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus e saduceus. É um trechinho que normalmente, muito raramente é estudado, muito raramente é trabalhado, mas traz algumas reflexões bastante interessantes. E a forma como eu vou tentar trabalhar ele, fazer uma contextualização primeiro, depois retornar a ele e falar sobre a atualidade dessa reflexão. Há alguns pontos interessantes, que é a percepção de que os discípulos entenderam uma coisa e Jesus estava falando de outra. E depois a gente pensar algumas das vezes que a gente tem esses entendimentos que muitas das vezes não tem a ver com ensinamento de fundo, né?
algumas contextualizações que eu acho que são importantes. A primeira é: quem são os fariseus, né? Os fariseus me lembram, na definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela imagem do lobo na pele de cordeiro, né? Isso de acordo, claro que a gente defini-los de maneira genérica é uma definição preconceituosa. Se a gente for lembrar, na escolha do grupo de apóstolos, Jesus escolhe gente de tudo quanto é grupo, demonstrando que, mais do que pertencer a essa ou aquela percepção do mundo na época, tinha a ver com a escolha daquilo que a pessoa, as escolhas pessoais de cada um. A ação individual vale mais do que a sua filiação a essa ou aquela percepção de mundo. Então tem muito a ver que Jesus escolhe, por exemplo, Mateus, que narra isso aqui, que era um cobrador de impostos, escolhe um pescador, vai escolher, depois do seu desencarne, Paulo, que era um perseguidor de cristãos, como um trabalhador da sua causa. Então Jesus vai escolhendo muito em torno das potencialidades que às vezes a gente nem percebe, né? Então tem a ver com isso. É preciso fazer essa pequena explanação, até para dizer que nem todos os fariseus vão se encaixar nessa definição, né? Mas de qualquer maneira, isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma definição de quem são os fariseus, né? E os fariseus eram os partidários de uma seita, de um grupo influente entre os judeus da época, né? Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos. É a metáfora do lobo em pele de cordeiro, que muitas das vezes tem a ver com a noção de máscara, que nós ainda não conseguimos retirá-las todas, né? Na vida social nós construímos máscaras muitas das vezes, até também pela nossa incapacidade de todo fazer prática daquilo em que nós acreditamos, né? É muito mais fácil entender a verdade do que se libertar por ela, mas o caminho é entender a verdade e aí se libertar. Jesus já disse isso, né? O conhecimento é o caminho para a libertação, né? Então, eles tinham meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, tem a ver com uma percepção religiosa que muitas das vezes vai se derramar em torno de uma ação política de controle. Na época, era muito típico disso, né? Eles eram parte do poder político que controlava a sociedade judaica da época, né? Tinham a religião mais como meio de chegar aos seus fins do que como objetivo de fé sincera, né? Não tinham a percepção que Jesus deixou muito clara em certo momento para pessoas que pertenciam a grupos como esse, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A ideia de uso da religiosidade como forma de controle político, né? Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Então, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma definição genérica. É óbvio que essa definição genérica mostra como havia um comportamento genérico desse grupo. E sobre os saduceus, há uma definição que está também no Evangelho segundo o Espiritismo um pouco depois. E é interessante porque os fariseus e saduceus a princípio eram adversários. E Jesus fala, toma cuidado com os dois. Então, é uma coisa interessante a fala de Jesus. Toma cuidado com esses dois grupos, né? Os saduceus não acreditavam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus, mas acreditavam em Deus. Ou seja, havia uma crença em Deus, mas que não acreditava em mais coisa alguma, né? Nada esperando após a morte, só o serviam, ou seja, serviam a Deus, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina.
na verdade, havia uma noção de câmbio divino, né? Eu faço isso para ter aquilo. Eu ofereço, né? Era muito comum, inclusive, as ofertas de animais em holocausto, etc., né? A coisa de oferecer um cordeiro, etc., que era muito típico dos templos religiosos da época de Jesus, como uma forma de obter alguma coisa, né? Eu faço uma troca. Eu dou isso em troca daquilo. Numa percepção religiosa ainda muito primária, mas ao mesmo tempo ligada a interesses, e que sobrevive até hoje. Né? É muito comum essa percepção da religiosidade do sucesso, né? Eu dou em troca de algo, eu me dou em troca de algo material, como se, né, não ouvíssemos Jesus dizendo que estamos numa jornada do pó ao pó, e que tudo que materialmente conquistamos aqui é empréstimo que tem um objetivo. No entanto, muitas das vezes a religiosidade escamba para outra percepção, né? Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos para o objetivo essencial da vida. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. É interessante porque Kardec faz uma definição aqui dizendo que um grupo que acreditava em Deus, não acreditava em mais nada, não acreditava que havia, nunca acreditariam, por exemplo, em reencarnação. Esse grupo, mas era um grupo religioso de alguma maneira. Kardec define materialistas. Por que ele define? Porque é uma religiosidade materialista. Se eu tento fazer um negócio com Deus, eu estou produzindo materialismo. Né? O Vinícius Lara, né, que é um trabalhador espírita de Bicas, que agora está inclusive em Juiz de Fora, num centro de lá, né? Ele, um dia num estudo dele, me chamou a atenção muito. Ele falou assim, você pode ser espírita materialista, você pode ter uma relação materialista. Eu estou fazendo trabalho na casa espírita em troca do meu lugarzinho lá em nosso lar, juntando bônus hora. Isso é materialismo. Porque eu não estou me transformando, eu estou tentando fazer um escambo, estou tentando fazer um negócio. Então, isso é uma questão muito importante a se pensar. Então, ele diz, há materialismo nisso também. Seita pouco numerosa, contava, porém, em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus, ou seja, eram dois grupos em disputa dentro do universo judaico da época. Né? Então eles eram aqueles que no grande grupo do, entre aspas, congresso religioso dos judeus, disputavam. Eram fariseus contra saduceus, que era o chamado sinédrio. E grupos como, por exemplo, os samaritanos eram os grupos que eram deixados em segundo plano, né, que eram marginalizados e que também tinham os seus aspectos positivos e negativos que não cabe falar aqui, né? Então você tem aqui a questão do contexto desse grupo. Ainda contextualizando esses grupos, tem os antecedentes no Evangelho. O primeiro antecedente é que logo antes desse trecho há as duas multiplicações dos pães. Então fala-se de pão novamente. Então há uma importância em se pensar esse trecho, lembrando que Jesus fala dos pães. E começa-se o trecho com eles falando, com Mateus narrando, porque os discípulos esqueceram o pão. Então tem a multiplicação do pão e falta pão de novo. Então há uma questão de falta de pão novamente. Só que aí não há multiplicação de pães. Há uma fala sobre a multiplicação de pães. Então há esse contexto, né? Outra coisa, há os embates, entre aspas, claro que Jesus nunca foi num embate físico de fato, mas há os embates de Jesus com os fariseus e saduceus, né? Então esses embates de Jesus com os fariseus e saduceus eram muito comuns, e é interessante porque eles estão as disputas, quando Jesus fala aos fariseus, fala aos chamados doutores da lei, fala aos sacerdotes, fala aos saduceus, são grupos que normalmente são grupos que tinham um poder muito grande na época, e Jesus normalmente tem as falas mais duras para eles, porque Jesus, a esses grupos que Jesus diz claramente, hipócritas.
Ele chama esses grupos em vários trechos de hipócritas, porque diziam uma coisa e faziam outra. E isso é uma coisa que Jesus normalmente não tinha muita grande paciência a respeito disso, né? Então, Jesus, esse trecho, se a gente lembra do Evangelho para trás, a gente vai ver que Jesus já tinha tido vários embates com esses grupos. Um outro aspecto importante é que no trecho imediatamente anterior também, houve uma tentativa de testá-lo por ambos os grupos, porque um pouco antes tinha havido os dois momentos dos... na verdade, eles estão no mesmo local físico. Houve antes, num outro local, a segunda multiplicação dos pães. Jesus vai para um outro local e houve uma tentativa de tentar Jesus, pedindo dele um sinal dos céus, né? Os fariseus e saduceus pedem assim: se vocês dizem sobre isso, nos traz um sinal dos céus. E Jesus, nesse trecho que é bastante interessante também, que é um texto que às vezes as pessoas deixam de lado, Jesus vira o seguinte: para vocês que eu não vou conseguir citar textualmente aqui, mas ele diz claramente assim: para pessoas como vocês que agem dessa forma tão hipócrita, o único sinal que virá dos céus é o sinal que foi dado a Jonas. Se a gente vai ver o sinal de Jonas, que depois vira desenho animado e tudo aí, né? É a famosa história de Jonas, que depois virou de forma alegórica a história de Jonas e a baleia, que é aquele que é engolido pelo destino. Ou seja, vocês vão ver o sinal dos céus quando, diante da profusão dos seus erros, entre aspas, céu caiu sobre vocês. Ele vai dizer, uma hora vai vir a fatura. É isso que diz. Na hora da fatura vocês vão ver o sinal dos céus. Jesus disse isso de uma forma muito clara a eles, dizendo o seguinte: olha, está sendo dada uma promissória, vocês continuam errando. Então é um trecho em que Jesus mostra de forma clara a hipocrisia deles. Por quê? E é interessante porque há um outro pedido semelhante, que é o famoso pedido de Tomé, né? Que depois virou Tomé precisa ver para crer, que é lá na frente. Mas o tratamento de Jesus é um tratamento mais doce em relação a esse caso do que é com os fariseus e saduceus. Por quê? Neles, ele não percebia a questão da dúvida, entre aspas, percebia a questão da hipocrisia. Então Jesus age de forma mais rígida com eles, né? Não ríspida. Há uma outra questão que existe em relação a isso quando Jesus fala de fermento, que no trecho fala-se de pão e fermento. Pão e fermento são grandes assuntos sobre os quais Jesus trata durante toda a sua passagem, né? Porque muitas das vezes se fala, né? Por exemplo, quando se fala de pedagogos famosos, fala-se sobre a ideia de falar sobre o contexto em que a pessoa está. Jesus já fazia isso o tempo todo. Jesus usava a vida das pessoas para ensinar a elas sobre o universo. Então Jesus falava para o homem do campo sobre plantio e fazia lá uma parábola em cima do sujeito plantando as sementes. Ele pegava o homem do campo, a maioria das parábolas de Jesus são campestres, porque são pessoas simples sobre as quais ele vai falar. Então ele diz assim: no seu mundo não tem lá a história dos senhores, então vamos falar sobre a ideia do filho pródigo, que é o filho que deixa a vida dos pais. Então, isso são coisas que são do dia a dia das pessoas. E o pão e o fermento são temas que ele vai falar o tempo todo, né? Você tem a ideia que Jesus vai citar de que de um pouco de fermento você vai poder levedar toda a massa. Você tem uma série de questões que vão ser citadas a respeito disso. O pão, que é a metáfora da solidariedade, que é citada em vários momentos. Então, ele fala do pão do corpo e do pão do espírito. Então, a gente tem uma quantidade de trechos muito grande sobre isso. E isso tudo tem a ver com a fala
parabólica de Jesus e a interpretação literal dos apóstolos, né? Jesus nunca diz as coisas, muito raro, quando ele precisa dar um choque, ele diz literalmente, mas em vários momentos ele usa a parábola, inclusive para mostrar um erro da pessoa de maneira doce, e a pessoa percebe aquilo sem ter que expor. Você age assim, assim, assado? Você precisa agir. Não, ele diz, olha, acontece isso, isso, isso. E aí muitas vezes ele vai dizer, ó, quem tem ouvidos para ouvir, né? Quem percebeu aí a coisa? Então Jesus usava uma volta, né? E é interessante, e os apóstolos, nesse caso, fazem uma interpretação literal, né? Jesus, ainda que não seja uma parábola, ele vai ter uma fala parabólica. Ele diz, toma cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles acham que Jesus está falando de pão, que ele vai trazer um pão envenenado, alguma coisa assim. Não, Jesus não está falando nada de pão naquele momento. Então, os apóstolos têm os discípulos, os apóstolos, eles têm uma percepção literal. Eles dizem, Jesus diz isso, ele entende aquilo mesmo. E Jesus não estava falando daquele assunto. E Jesus tem uma fala parabólica, né? É interessante que eu lembrei, né, das aulas de matemática. E parábola, matematicamente, é isso aqui, né? É você chegar de x a y dando uma volta, né? Ou seja, você pode dizer literalmente uma coisa, ou você pode dar uma volta para falar algo, né? A gente, certas falas, muitas das vezes diretas, vão chamar atenção e ter seu papel. No entanto, uma fala parabólica, muitas das vezes, produz outras coisas. E ambas têm sua utilidade, né? A gente escuta uma coisa que reverbera, né? E a gente produz certas percepções em certo momento, né, que você escuta e fala assim, ó, tem o seu sentido próprio e tem o seu sentido parabólico, né? Minha esposa que está ali, outro dia virou para mim e disse, se é para dizer eu te amo deitado no sofá, eu prefiro um xingamento lavando o banheiro. Então, a gente, muitas das vezes, nessas coisas, você percebe assim, no fundo Jesus falava isso. Você não pode falar uma coisa e produzir outra. E Jesus, muitas das vezes, valorizou muito mais a ação do indivíduo do que a fala. E a gente precisa trabalhar isso, percebendo isso. Essa percepção, muitas das vezes, tem a ver com aquilo que Jesus falava. A gente precisa produzir a fala importante. Em vários momentos, Jesus nos cita a fala como um aspecto importante. Mas ele valoriza muito mais a ação. Exatamente por causa disso, quando esses grupos vão lá falar, os seus apóstolos estão fazendo isso, isso e aquilo, os seus discípulos estão fazendo isso e aquilo, como que o Senhor... Então, a ideia, por exemplo, como é que o Senhor faz a cura no sábado? E ele vai falar o tempo todo e a ideia de comer sem lavar as mãos que escandaliza. Ele falou assim, olha, não é o que entra pela boca que estraga o homem, é o que sai. E ele não está falando só da fala, são as ações que nos representam, que são a essência da gente. Então, voltando, né, à fala parabólica de Jesus, que muitas das vezes nos traz, você pode pegar aquilo que é um ponto e trazer para outro. Ou seja, para chegar aqui, ele dá uma volta. Ele dá uma volta. Para que eu vou dizer diretamente? Por isso que a fala de Jesus, muitas das vezes, é quase que poética, né? O poeta, para dizer uma coisa, ele muitas das vezes dá uma volta, né? Para dizer, às vezes, uma coisa... E exatamente por isso, ele vence o contexto e sobrevive. Essas parábolas de Jesus são parte daquilo que faz com que ele ecoe na nossa vida. Porque se ele ficasse falando do dia a dia daquelas pessoas, de que hoje sobrou da Judéia, colônia dos romanos? Nada daquele mundo. E essas falas parabólicas são eternas. Daqui a 2000 anos, essa fala parabólica sobrevive. Por quê? Porque Jesus percebeu, se eu ficar preso nisso, isso aqui vai acabar. É o que muitos não perceberam na época dele, né? Que esperavam dele um líder temporal. E ele vira e diz, olha, que importância tem isso? Tanto que anos depois, o templo, que era tão valorizado, vai ser pelo imperador, acho que Tito, né? Destruído.
que era valorizado, como o mundo, então essas coisas caem posteriormente, né? Então a gente contextualizou com isso. Voltando ao texto, né, tendo saído do contexto, é interessante retornar ao texto e aí ler ele em partes, né? Ler ele novamente, lentamente. Então a primeira coisa que se vem é: e os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar os pães, né? Então, a gente começa com o erro dos discípulos, né? Um erro daqueles que estavam naquele momento junto com ele, né? E aí tem a ver muito com a gente, né? A gente aprende e faz bobagem, né? E exatamente por isso que a reencarnação é uma lei tão bonita, né? Porque a lei da reencarnação tem a ver com refazer o trabalho. Cometeu erro, recomeça na próxima. E a gente vai voltando. E às vezes demora encarnações e encarnações para fazer uma coisa simples, né? Há algum tempo estava citando aqui um trecho que o Chico fala, né? Que até o Haroldo Dutra Dias há um tempo falou, que ele diz de dois irmãos, dois espíritos próximos que encarnam um do lado do outro e ficam brigando por cada cerca de uma fazenda. E eles ficam indo para um lado e para o outro, brigando por aquela cerca, até que chega 200 anos depois e um deles diz: deixa essa cerca aí, pelo amor de Deus. E eles ficam se matando por causa de uma cerca. Isso é anedótico, mas se a gente for imaginar que hoje, quantos muros dividem grupos sociais aí pelo mundo? E quantas vezes um empurra o muro para lá, das fronteiras? Vejam as disputas entre grupos como palestinos e judeus. Independentemente de qualquer posição nossa sobre isso, a gente tem que imaginar o seguinte: a falta de caridade. Porque muitas das vezes você não tem caridade com o outro lado, aí encarna na próxima do lado de lá. Aí você empurra o muro de volta, aí encarna do outro lado. E fica indo e voltando nas encarnações em torno disso. Quantas vezes, por falta de caridade, vejam as disputas entre... A gente acaba, às vezes, tendo que encarnar do outro lado. Já que você fechou para que o outro passasse, experimenta estar do lado de lá. Então, E a gente sabe disso, porque a gente é herdeiro de nós mesmos. Se a gente ergue uma barreira com espíritas, a gente sabe que há uma possibilidade de que, se não houver uma necessidade maior para a próxima encarnação, a gente ter que encarnar do lado de lá para receber, por lei e por simples justiça, as consequências da barreira. Porque eu que ergui. Tanto que sabemos muito bem que seremos herdeiros amanhã, por exemplo, dos nossos erros com a ecologia. Vamos encarnar no planeta que construímos. Então tem a ver com isso, né? Então, os discípulos cometeram um erro. Em seguida, Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí tem a ver com o trecho anterior. No trecho anterior, os fariseus e saduceus pediram um sinal dos céus. Jesus saiu andando com eles e eles se lembram: esquecemos do pão. Né? Aquela coisa, o pão, né? Largamos ele para trás. Jesus vira, percebendo que eles iam voltar: olhem e se acautelem desse povo. Né? E no ponto seguinte, eles começam a conversar. E eles arrazoavam, né? Conversavam uns com os outros, né? Fofocavam, entre aspas, né? Que Jesus, às vezes, eles estão lá conversando, Jesus vai lá e aquele famoso espalha rodinha, né? Eles falam, pelo amor de Deus, dá um jeito. Não é? É muito interessante porque isso é repetitivo. Ele entra no meio deles e fala: o que é isso? O que está acontecendo? Então ele vira, eles estão conversando, né? Dizendo: é porque não pegamos os pães, né? Ele disse: Jesus está metendo fumo para nós, conosco, porque nós nós esquecemos o pão. E Jesus, sabendo disso, esse trecho aqui está na tradução dos evangelhos que o Haroldo Dutra Dias faz. Isso aqui é do Haroldo, né? Que é uma tradução fantástica, né? E Jesus, sabendo disso, disse: por que vocês estão aí nessa conversa toda? Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Você ainda dá mais uma cutucada. Vocês não têm fé, ainda esqueceram o pão. Não tem o pão, que era obrigação de vocês trazerem. E ele continua depois, né? Não compreendeis ainda
Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos de vinho recolhestes? O que ele está dizendo? Não entenderam ainda que pão para mim não é problema? Né? É isso que Jesus está dizendo. Olha, nem de 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos redondos recolhestes? Ele está dizendo, o problema não é material. E ele vai continuar. Como não compreendeis ainda que não vos falei a respeito de pães? Ou seja, como vocês não entendem que o pão não é o problema? Que eu não... Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. É interessante porque, assim, todos nós na nossa história temos, às vezes, um professor na escola que faz isso, né? Aí ele diz uma coisa, aí todo mundo entende errado, ele dá... Aí ele fala tudo, explica tudo em detalhezinho e diz de novo, é isso, isso e isso. Então ele disse a mesma frase de novo, para dizer, não estou falando de pão. No entanto, tomem cautela com o fermento dos fariseus e saduceus. Ele está dizendo, fermento aqui significa o fermento que bota no pão? Não. Ele está dizendo outra coisa, né? Então entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus e saduceus. O que Jesus está dizendo? Vocês vão voltar lá para buscar o pão? Esse povo vai falar no ouvido de vocês. Toma cuidado com o que eles vão falar. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, você tem que tomar cuidado nos contextos, porque você recebe vozes as mais diferentes. Você liga um celular no WhatsApp, ou no Facebook, ou em qualquer coisa dessa, desce aquela lista, né? Que um professor um dia falou, né? Que parece um pergaminho infinito, né? Que aquilo sai descendo. E o pensamento de... Se a gente for perceber, por exemplo, a pessoa no Facebook tem lá 500 pessoas, você vê o que a pessoa publica, mais o que as pessoas que essa pessoa conhece publicam, mais do que... São milhares de vozes que vêm vindo. É isso que Jesus... Toma cuidado para você não ficar perdido ouvindo um monte de coisa. Tenham tento, né? Aquela coisa que mãe fala, diz, cabeça dos outros é a cabeça dos outros. A sua cabeça é a sua cabeça. É isso que ele está dizendo, toma cuidado, porque vocês escutam 1000 vozes. E olha naquela época, né, daquele monte de gente andando num trechinho, onde Jesus anda a boa parte da vida dele é muito menor que a zona da mata aqui. É um trecho geograficamente muito pequeno a princípio, porque são pessoas que andam a pé. Então são trechos pequenos, mas naquele mundo Jesus já disse, olha, toma cuidado. Então, essa coisa é interessante. É interessante também, e aí, agora a gente vai para depois. Fizemos o antes, falamos sobre o texto, e vamos tentar trazer essa metáfora um pouco para as nossas vidas, né? A gente vai falar, aí eu vou pegar um trechinho de Paulo, porque Paulo já é depois. São as cartas de Paulo. E nas cartas de Paulo, que são textos assim que me emocionam muito ler, porque Paulo é de uma clareza nos textos, que é um negócio fantástico. E Paulo vai dizer, retomando a ideia do fermento, o seguinte: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Essa ideia vem lá do Antigo Testamento. Jesus fala sobre fermento nesse sentido. Em vários momentos se volta a isso, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda, né? E o fermento essencialmente faz as coisas crescerem, né? Ele não é um alimento, ele tem a ver com o alimento crescer. E Jesus, essencialmente, quando multiplica os pães, ele está fermentando os pães, entre aspas. Ele está transformando o pouco em muito. Então, é isso. Então, não faz com que toda a massa fique fermentada. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aí esse trecho tem uma quantidade enorme de informação. Primeiro, se livrem do fermento velho.
É interessante porque Paulo, depois do famoso episódio em que ele cai de joelhos diante de Jesus, da visão de Jesus na estrada de Damasco, Paulo se torna cristão e ali ele já sai fazendo as pregações dele diretamente? Não. Ele vai passar um tempo com uma família. No Paulo e Estevão, no livro Paulo e Estevão, isso está muito detalhado. Vai passar tempo com um grupo de familiares, amigos, para se livrar do fermento velho. Ou seja, para produzir um processo de autotransformação. Porque a gente precisa se transformar. Então, se livrem do fermento velho e sem fermento, e a fim de que seja massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Então se livra disso e começa a produzir um fermento novo. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Jesus abre mão da vida biológica e física para seguir o próprio ensinamento até o fim. Um ensinamento que muitas das vezes foi mais compreendido por aqueles que nem eram cristãos, Um exemplo do século XX de percepção do ensinamento de Jesus é Gandhi. A lição da não violência de Gandhi está em toda a passagem da crucificação por Jesus. Jesus vai trabalhando mais para acalmar os discípulos do que para resistir àquilo, que ele não estava nem aí para aquele processo. Ele vira para Pedro, por exemplo, olha, sossega. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não entra nessa vibração. Deixa as coisas acontecerem. Porque o objetivo aqui é outro. Então, Jesus, para isso, ele se sacrifica, para demonstrar a lição do amor. Que é a lição, inclusive, da sobrevivência da nossa espécie no planeta. Se a gente evoluir tecnologicamente através da violência, um dia a gente tampa a bomba atômica na cabeça do outro. Então a violência no mundo em que a tecnologia se desenvolveu é um limite impossível. E é por isso que nós estamos no tempo da virada para o planeta de regeneração. Porque se sobrar aqui gente muito violenta durante séculos, vai chegar uma hora que a gente vai produzir um caos tecnológico que a gente não se suporta. Então por isso que chega um momento que não dá mais para ficar no planeta espíritos muito violentos, Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento maligno e da corrupção, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus. Olha, não vai botar no pão fermento velho, fermento estragado, não. E infelizmente, na história do cristianismo, nós, provavelmente em encarnações passadas, acabamos colocando no cristianismo um monte de fermento velho. Enfiamos crenças de outras religiosidades nas ações cristãs, mas o Consolador prometido veio aí, inclusive para nos ensinar a nos livrarmos disso, Então, esse trecho de Paulo é interessante, porque ele traz o ensinamento. Ele vai dizer, já não mais ligado àquele contexto, a ideia do fermento. Olha, você tem o fermento velho e o fermento novo. E aí nós chegamos na reflexão para a atualidade. Nós fomos um pouco à frente e trazemos para o nosso mundo atual, Como encontrar nas nossas vidas o fermento dos fariseus e saduceus? Esse é um problema. Esse é um problema sério. A gente tem um autor da área da comunicação chamado Jean Baudrillard, que ele tem um livro em que ele diz o seguinte: nós vivemos na sociedade da sedução. Ninguém em gerações anteriores foi tão seduzido quanto nós somos. Você anda pelas ruas, tem placa para todos os lados. Você liga o celular, vem um anúncio atrás do outro. Você entra num site, começa a pipocar um monte de anúncio, às vezes das coisas mais absurdas, Você procura uma coisa, você vem um anúncio falso dizendo tal coisa em Juiz de Fora. Você já sabe que o anúncio é falso, mas aparecem essas coisas, porque ele localiza onde está o seu celular pelo GPS, Ou pelo link da internet que você fez. A gente fica o tempo todo nisso. Você liga a televisão, tem uma propaganda atrás da outra, Nós somos seduzidos o tempo todo. E somos seduzidos por visões de mundo as mais diversas. Você começa a mexer no Facebook, pessoas de todo o mundo pipocam
no WhatsApp, por textos que as pessoas mandam, em tudo quanto é lugar. Nós vivemos sendo seduzidos por visões de mundo, né? A sensação que a gente tem é que a gente está sendo puxado para lá, puxado para cá, puxado para isso, todos os lados. E nos desequilibramos às vezes com isso, né? Quantas vezes, diante de um telejornal, nós recebemos os estímulos os mais diferentes. Então, a gente tem fermento para todos os lados. E aí está a grande percepção. O olhos para ver que Jesus fala. Começar a perceber, a filtrar os estímulos que nós vamos receber, né? Eu lembro de um professor meu que ele dizia, numa palestra que ele foi fazer para os meus alunos em Barbacena no comecinho desse século, já tem uns 15 anos, que ele trouxe uma imagem em 2002 mais ou menos, ele levou uma imagem e ele disse o seguinte: olha, o grande desafio do mundo hoje, e isso dizia em 2002, não é o conhecimento, é a concentração, porque nós vivemos dispersos, com todos os fermentos de todos os lados, né? Os fermentos de todos os lados nos tentam igualmente? Acho que não. Cada um é influenciado de alguma maneira, ou a cada um no seu contexto. Ou seja, aqui, por exemplo, o Jorge vive na vida dele, às vezes eu vivencio uma coisa que para ele tanto faz, tanto importa, eu chego naquele contexto e me faz mal. Porque é um fermento para o qual ele tem resistência, eu não. Então isso é importante perceber. E aí, nós chegamos a uma lição importante, inclusive do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Certos fermentos são inofensivos para X, para o indivíduo X ou Y, porque esse indivíduo X já tem uma certa forma de agir no mundo, um certo desenvolvimento espiritual que dá a ele uma capacidade de enfrentar aquilo. A gente vê isso lendo a obra de André Luiz. Certos trabalhadores vão a algum contexto que André Luiz não pode ir, porque diz: ó, você não dá conta. Só deixam André Luiz voltar e ver a própria família depois de trabalhá-lo. Ele fica anos para poder voltar a ver a família, porque ele não tinha condições espirituais de enfrentar com o seu ciúme o novo casamento da esposa. Então, eles seguraram ele, trabalharam ele para ele ver o mundo de outra maneira. É interessante quando a gente lê Nosso Lar, percebam que André Luiz é levado em vários contextos a ver núcleos familiares que foram reestruturados e ver aquilo com caridade. E aí ele aprende, chega uma hora e fala assim: agora vai viver, né? Vai viver isso. Perceber que a sua esposa é um espírito que merece receber amparo diante do fato que você desencarnou. Então percebam, é isso. Ele vai no núcleo familiar em que existe a situação inversa, né? Em que a esposa desencarnou, o marido encarnou, casou novamente, a esposa recebe a segunda esposa no mesmo lar, para dizer o seguinte: nós somos essencialmente irmãos, né? Ele se escandaliza, não, isso aqui é uma relação de irmandade. E a primeira esposa recebe a segunda como filha. Então ele vai dizer isso: olha, a ele é demonstrada a lição da caridade. Então você tem a ver como isso. Ó. Então, esse fermento não tenta a todos igualmente, cada um no seu contexto. Que é o que diz Tiago em uma das suas cartas, né? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. O que é esse fermento? Às vezes, para certas pessoas, ter um perfil no Facebook pode ser o fim da vida. Porque a pessoa entra num parafuso que fica o dia inteiro vendo aquilo. Não cumpre o trabalho, não cumpre as obrigações. Ou seja, é isso. Esse fermento não dá para mim. Para o outro é um troço que ele não dá importância, entra ali um dia ou outro. Às vezes cria percepções fanáticas sobre a vida. Então a gente tem que perceber isso. A gente tem que trabalhar as nossas percepções de mundo e ver onde nós enfiamos o pé. Por isso que Tiago diz: cada um é tentado na própria concupiscência. O que é ser tentado na própria concupiscência? Ir numa festa, por exemplo, em que existem várias pessoas diferentes, etc. Para uma pessoa
que vai sozinho, por exemplo, um marido ou a esposa, para pouco importa, porque a pessoa age lá. A pessoa que tem uma atitude e um espírito que é voltado para ser atraído, por exemplo, pela percepção da traição, ela vai e aquilo trabalha ela, influencia ela, porque cada um é tentado na própria concupiscência. O que Tiago está dizendo é o seguinte: não é o contexto que te tenta, é você. Por quê? Todo mundo vai ver problemas possíveis em qualquer contexto. Aquele que tem atração, por exemplo, por uma vida desequilibrada em qualquer das áreas, vai ser tentado. Quem tem atração pelo jogo, passou na porta do bingo, é um problema. Então não é a situação, é o indivíduo. Por isso que André Luiz também, nos seus livros, vai mostrar um monte de contexto daquilo que nós chamamos, muitas das vezes, de obsessão, e ele fica horrorizado e o orientador vira e diz: olha, isso aí é uma rua de mão dupla. O elo se construiu porque é claro que não há uma violência absoluta, há um desvio de um espírito que percebe a situação de forma maior, mas quem está recebendo está de alguma maneira em sintonia, né? E isso é uma reflexão interessante. E o nosso planejamento encarnatório, muitas das vezes, é uma sucessão de fermentos a evitar. É óbvio que, se o mundo é de provas, nós já comentamos aqui em outras vezes, né? Prova é o quê? É aquilo que o professor dá. Você estuda lá no mundo espiritual. Fizesse essa bobagem. Aprendi. Então, prova. Nós vamos para aquilo que... Ou seja, o espírito que cometeu erros na área da violência vai ser exposto a situações em que ele pode voltar a ser violento. Porque nós só nos transformamos. Nós precisamos nos transformar de fato. Não adianta esperar ensinar alguém a andar de bicicleta em teoria. Tem que subir, cair, até uma hora que sai andando. Né? Até uma hora que percebe, empurrar a cerca é uma violência. O que está do lado de lá não é meu, então eu vou ficar aqui. E acabou, porque acabou a disputa. É essa. Né? Então, tem a ver com isso. Mas falando da atualidade, né, Kardec nos lembra a importância de domar as próprias más tendências. Né? Na verdade, através de vários trechos se fala sobre isso. Né? O verdadeiro espírita é aquele que busca domar as próprias más tendências. É o que aguenta a influência do fermento. Né? Terá a ver com se livrar do fermento velho, como propõe Paulo, é domar as próprias más tendências. Né? Quantas vezes eu empurrei a cerca, hoje eu aprendi, isso aqui é um cisquinho no que eu preciso aprender, mas pelo menos já não mexo na cerca, já é alguma coisa. Né? É a grande vitória, porque a gente fica querendo que o mundo mude, e de fato, as situações do mundo que nos causam muitas vezes uma sensação de dor diante das coisas que acontecem, das situações difíceis, mas nós encarnamos para nos transformar, e esse é o mais difícil. O mais difícil mesmo é levantar do sofá e lavar o banheiro, é fazer a própria parte. Essa é a grande dificuldade, é sair da própria inércia, porque inércia não é só ficar parado. Se nós lembrarmos das aulas de física, ficar parado também é inércia, mas inércia também é agir na mesma direção. Por quê? Né? Um corpo em movimento continua em movimento até que haja alguma coisa que o pare. Isso aí é as aulas de física do Newton, lá de 20 anos atrás, que me veio à memória agora. Ou seja, também a inércia tem a ver com a falha da inação, mas a ação errada também é uma inércia. Eu preciso vencer isso. O indivíduo que é propenso à violência, quando ele continua a violência, ele está em inércia, porque ele está continuando a cometer o mesmo erro. Ele pode não estar parado, mas está fazendo uma bobagem. O indivíduo que tem a propensão ao desequilíbrio na sexualidade, se ele continua cometendo aquele desequilíbrio, ele está em inércia. Ele está no fermento velho. E o pão tem que ir em outra direção. Né? Uma outra questão, né?
na questão 712 do Livro dos Espíritos, né? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Está no Livro dos Espíritos, né? Questão 712, ou seja, as coisas vêm na nossa vida, as dificuldades vêm, aquilo que, nossa, mas por que tal coisa aconteceu? Na verdade, aquilo que nós chamamos de tentação, se você está num ambiente com 500 pessoas, está lá para todo mundo. Está te chamando a atenção porque é a sua concupiscência. Outros estão lá, não estão vendo nada daquilo, né? Não estão vendo nada daquilo, porque na verdade é o seu olhar que denigre a realidade. É a gente que denigre muitas das vezes, né? Outro trecho. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão. Cai no buraco, aprende a não cair, né? Porque aí aprende a consequência, né? Que deve preservá-lo dos excessos. É interessante porque aqui há uma questão que está longe da ideia de pecado. Nós somos tentados pelo erro, porque em todas as áreas há atitudes que são saudáveis. O que se fala? Excesso. A sexualidade não é o problema. O desejo por dinheiro não é o problema. A reação irada diante de qualquer situação não é o problema. O problema é aquilo se tornar um vício no seu comportamento. Jesus, em vários momentos, age de maneira enérgica, irada em relação a algumas coisas, mas ele nunca perde o controle. Ele chama a atenção daquele que precisa de um sacode, mas ele não perde o controle. Então é isso. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 712. Ainda continuando na atualidade, né? Nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, já vindo na interpretação do Evangelho. Olha só. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma funesta influência que age sobre ela. Aí nós vamos pensar no fermento. O fermento pode vir de nós ou pode vir de fora. Tudo bem. Nesse último caso, né, que a gente fala assim, não, coitado de mim, fulano que me levou a fazer isso, né? Aquela coisa muito, às vezes, que a mãe querendo dar uma aliviada no filho, fez isso pelas más influências. Como espíritas sabemos que a má influência ecoou no mal influenciado. Então, por que não tem, né? Nesse último caso, temos a indicação de uma fraqueza que os expõe a essa tendência e, portanto, de que nossa própria alma é imperfeita. Dessa maneira, aquele que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não deveria levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução, né? Fulano, a gente fez isso, né? Fulano me levou para tirar aquela coisa com a mãe, né? Eu faltei porque fulano me chamou. Eu fui porque quis, né? E aí a mãe fala assim, se fulano cair no buraco, você cai junto, né? Ou seja, o seu instinto de preservação te faz não fazer certas coisas. Nós fazemos certas coisas porque queremos, né? Eu lembro que na 7ª série eu ia para a Praça da Matriz aqui jogar porrinha, porque queria, né? Ou seja, é porque o outro me chamou. O outro me chama para um monte de coisa que eu não quero fazer e eu não faço. Eu fiz porque aquilo ecoou na minha concupiscência. Eu fui em tal atitude porque tinha a ver comigo. E eu sou exposto àquilo quando estou encarnado para amadurecer. Me é dado o direito de optar e não fazer, optar por fazer e pagar as consequências e perceber que por fazer eu dancei e tomei pau na 7ª série. Problema meu. Não é o outro. Porque quando eu tomei consciência, o outro, quando quis, continuou a ir e eu fui para a aula. Ou seja, há uma questão de opção individual que nós fazemos a todo tempo, né? Então, não podemos desculparmos-nos com a influência de um espírito estranho, né? O outro quis fazer, problema dele. A gente não tem essa desculpa, né? E aí, né, para nós encerrarmos o estudo, é importante retomar isso, né? Quais são os fermentos do mundo presente? Quando a gente sai no mundo, quando a gente está lá fora, quando a gente liga a televisão,
Quais são os fermentos, né? A gente tem uma obrigação, né? Uma das coisas que acontece, todo mundo já viveu isso. Você tinha uma coisa para fazer, chegou em casa, às vezes cansado, né? Vou ligar a televisão e descansar um pouquinho. Passam-se 3 horas. E você não faz o que tinha que fazer. Ligamos a internet, fazemos isso. Nós vivemos sendo fermentado, né? A gente está igual aquele leite Yakult. É fermento por todos os lados. Nós vamos fermentando, né? Então, quais são os fariseus, quais são os saduceus, quais são os fermentos que nos fazem bem? É isso. Por isso que na pergunta, acho que para a nossa vida é a mais importante do dia a dia, Agostinho de Hipona, que depois virou, segundo a Igreja Católica, Santo Agostinho, diz: olha, para mudar, conhece a ti mesmo. Como é que você conhece? Vai fazendo um diáriozinho da sua vida. Vê o que você fez hoje, planeja o dia, o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, e vai indo dia a dia, juntando cada grão. Olha, deu errado, não vamos repetir por décadas as mesmas coisas, que é uma coisa que nós tendemos a fazer. Nós precisamos fazer, né? Eu não estou dizendo isso de cátedra, dizendo que eu estou... Não, é uma coisa que eu preciso fazer e que muitas das vezes nós precisamos evitar os mesmos erros, né? Quais são os fermentos de cada dia? Olha, se o Espiritismo é fé raciocinada, aquilo que Agostinho falou, que parece ser uma receitinha, ele está dizendo, usa a razão, planeja a sua vida dia a dia, conhece a ti mesmo e vê o seguinte, olha, quais são os erros que eu estou cometendo? Olha, que foi a besteira que eu cometi no dia 22 de outubro de 2016? Se eu faço isso da minha vida, de historiar ela, eu vou saber. Porque sabemos lá que dia que foi, nem sei que dia da semana foi. Mas o que Agostinho disse foi assim, ó, a receita é essa, olha, vai tentando aos pouquinhos. Quais são os fermentos de Jesus na nossa vida? Quando a pessoa, às vezes, a gente chega no ambiente de trabalho e começa todo mundo a falar uma besteira, a gente entra naquela onda, quando dá 2 horas depois, fala, meu Deus, eu entrei numa onda aqui totalmente torta. Olha, chegar e às vezes anotar para si mesmo, não devo agir assim. E a gente começa a trabalhar isso. Isso é muito difícil, porque a gente vai vivendo de estímulo a estímulo, né? A evolução tecnológica nos expõe a fermentos perigosos. Nos expõe, claro. Hoje, o mundo desaba na nossa vida por uma maquininha dessa. Às vezes a gente acorda de manhã, já entra antes de levantar nas redes sociais, nisso aqui, já pipocou um monte de coisa, né? Os grupos do WhatsApp, né? Você tem grupo que você levanta, já tem mais de 100 mensagens ali. Se você entrar nisso o tempo todo, a gente está o tempo todo se desequilibrando, né? E tem grupo do trabalho, grupo da família, grupo de tal coisa, grupo disso, grupo daquilo. E às vezes o seu colega de trabalho, né? Meu trabalho lá em São João del Rei, acordou às vezes num desequilíbrio espiritual e joga o fermento dos fariseus ou dos saduceus na nossa cabeça. E às vezes o seu dia se desequilibra todo por causa daquilo, né? O Haroldo Dutra Dias diz que a gente precisa se livrar desses fermentos, inclusive quando toma banho. A gente começa a fazer uma prece e pedir para, junto com a sujeira, com o suor, descer um pouco disso, que a gente vai se misturando e entrando em problemas que não tem nada a ver. Todo mundo já passou por isso, né? Alguém tem um problema, tem nada a ver com a nossa vida. A pessoa vem, te desequilibra, você enfia o bedelho naquilo, na verdade, você está... O que eu estou fazendo no meio disso? Do problema do outro aqui desequilibrado. É isso que Jesus está falando assim, não se enfia no fermento do outro, não. Que às vezes você vai começar a comer. E é engraçado que o pão está até na expressão, o pão que o diabo amassou, tem a ver com isso, que você recebe o pão do outro, ainda engole um pão que não tem nada a ver contigo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E no futuro, para nós fecharmos o estudo, quais fermentos que nós iremos enfrentar? É esse risco, né? É porque Jesus fala que os mansos herdarão a terra, né? Que é uma coisa que a gente precisa refletir sempre. Ele diz isso por quê? Porque no futuro certos desequilíbrios não vão ser mais aceitos nesse planeta. Se hoje as nações fazem chantagem umas com as outras por conta, por exemplo, dos equipamentos de bomba atômica, nós precisamos imaginar que daqui a 200 anos essa tecnologia vai estar cada vez mais banal. E exatamente por isso, os mansos herdarão a terra, porque se deixar a gente violenta aqui, não tem terra para herdar. Então é exatamente isso, a gente precisa se trabalhar nos nossos desequilíbrios para se tornar espíritos melhores, né? Quando Jesus disse, e manso, Jesus não diz o folgado, né?
Ele diz: aquele que lava o banheiro sem resmungar. Então é isso que ele está dizendo. Lavei, né? Lavei. Então a gente precisa se trabalhar e se transformar, né? Lavei umas vezes, outras vezes não. Tem dia que você lava, tem dia que... A gente vai trupicando e se melhorando. É isso que a vida nos pede. Então Jesus diz o seguinte: a gente precisa se transformar. A gente precisa se livrar desses fermentos. E a gente está numa encarnação que a gente tem toda uma série de informações que nos faz perceber os fermentos equivocados, né? E exatamente por isso, a gente não tem a desculpa da criança que cresce numa região onde, por exemplo, nós podemos encarnar nisso, no meio disso, na próxima encarnação, onde tem, por exemplo, grupos extremistas, terroristas, que ensinam a essa criança um comportamento desequilibrado desde a infância. Essa criança não recebeu, muitas das vezes nessa encarnação, o ensinamento de se livrar desse fermento. Nós sim. Nós estamos na encarnação fácil. E a fila para ser espírita do lado de lá deve estar imensa. Então a gente precisa se trabalhar para fazer dessa encarnação a encarnação melhor possível e cumprir as nossas responsabilidades, né? Gente, muito obrigado pela oportunidade para nós refletirmos a respeito disso. Espero ter sido útil, tá? Uma boa noite para todos. Obrigado.